Evangelho, terça-feira da 22ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória obrigatória de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá a possibilidade de ouvirmos a continuidade do 4º capítulo do Evangelho de São Lucas. Jesus, agora, desce até a cidade de Cafarnaum, região da Galileia. E no dia de sábado, dessa vez não mais em Nazaré, mas em Cafarnaum, ele vai até a sinagoga para a oração e ensina com autoridade, e todos se maravilham do seu ensinamento. Enquanto no Evangelho de ontem existia da parte dos nazarenos uma desconfiança sobre o Senhor, em Cafarnaum, pelo contrário, todos se maravilham com a pregação de Jesus. O ensinamento do Senhor é cheio da presença de Deus, e o povo de Cafarnaum reconhece que o Senhor está com ele, pois a sua pregação enche os corações de vida. E eis que, estando na sinagoga, o espírito infernal, que ali procurava manter um homem sob o seu domínio, diante da presença de Jesus, se manifesta. E ao manifestar-se, tenta infundir nos presentes uma confusão, declarando ele a verdade, quando na verdade o demônio é um mentiroso por excelência. Ao declarar a verdade, tenta confundir as pessoas que já o conhecem como mentiroso, a desacreditarem de que Jesus de fato seja o Filho de Deus, o Santo de Deus. Essa é sempre a estratégia que o inimigo procura usar: levar os homens à confusão, lançando mão de declarar aquilo que pode fazer com que eles não compreendam ou desconfiem do ensinamento do Senhor. Não compete ao inimigo declarar a verdade. E ele se aproveita das condições para confundir os homens. Mas bendito seja o nome do Senhor, que vem em nosso socorro. Jesus, naquele mesmo momento, submete o inimigo infernal e extermina a sua insídia perversa para a confusão dos homens. Por quê? Sempre a verdade triunfará sobre a mentira. Sempre Deus triunfará sobre o inimigo infernal,
O Senhor veio para nos salvar e nos libertar. E assim, Ele realizou e permanece realizando em nosso favor. Todo aquele que se maravilhar com o agir do Senhor e nele esperar, será salvo. Da mesma forma, a multidão que admira os gestos do Senhor será aquela multidão que mais tarde o acompanhará. Obviamente, durante o caminho, tantos outros momentos de prova acontecerão. Uma parte desses o deixará, mas uma outra parte, em meio às provas, renovará sempre o dom da fé que o Senhor colocou em seus corações e que eles acolheram. E de par em par, e de momento em momento, e de episódio a episódio, vão seguindo sempre mais de perto o Senhor, sem jamais abandoná-lo. Padre Pio escreve a respeito da tentação em seu epistolário, ou seja, no conjunto das cartas escritas ao diretor espiritual e a outras pessoas. Padre Pio, em uma de suas cartas, vai considerar um tema a respeito das tentações que é muito significativo e oportuno para o Evangelho de hoje, porque nós estamos vendo o inimigo infernal insinuar uma tentativa de engano e o triunfo da verdade sobre essa iniciativa. Escreve Padre Pio, São Padre Pio. As tentações não devem assustar-nos. Através delas, Deus quer testar e fortificar a nossa alma. E, ao mesmo tempo, dar-nos força para as vencermos. Até agora, a tua vida foi como de uma criança. A partir de agora, o Senhor quer tratar-te como adulto. Ora, as provações de um adulto são muito superiores às de uma criança. É por isso que, a princípio, te sentes tão perturbado. Mas a vida da tua alma recuperará rapidamente a paz, lhe asseguro. Tenha um pouco de paciência e tudo correrá pelo melhor. Deixa, pois, de lado essas vãs preocupações. Lembra-te de que o mal não está nas sugestões do maligno que ele possa vir a fazer a ti, mas no consentimento que damos a essas sugestões que ouvimos. Só uma vontade livre é capaz de fazer bem ou mal. Quando a vontade geme sobre a provação infligida pelo tentador, se não quer o que lhe é proposto, isso não é falta, mas virtude. Ou seja, resistir àquilo que o inimigo insinua é, por si, uma grande virtude. Guarda-te de cair na agitação quando lutas contra as tuas tentações, pois isso só serve para as tornar mais fortes. É preciso tratá-las com desprezo e não lhes ligar ou dar atenção. Volta o teu pensamento para Jesus crucificado, para o seu corpo deposto nos teus braços e diz: eis a minha esperança, a fonte da minha alegria. Ligo-me a ti com todo o meu ser e não te deixarei enquanto não me puseres em segurança, meu Senhor, pois eu preciso de ti. Fica comigo, Senhor, nesta hora, pois a prova é grande. Bonitas palavras de São Padre Pio, porque nos ensina, de fato, a rezar e a crescermos rezando no tempo da tentação. Padre Pio está nos falando a respeito das ocasiões que o Senhor consente para que seja colocada à prova o amor que se consolida na nossa vida, deixando assim de agirmos como crianças, na fé para agirmos como adultos. Também o Papa São Gregório Magno passou por diversos momentos de provação na sua vida para
consolidar o caráter e a vida religiosa que lhe era própria. Desde muito novo, foi educado por sua mãe e por suas tias à fé cristã. Recebeu também a formação de seu pai, mas que, ainda em sua tenra idade, o deixou. E dessa forma, precisou seguir adiante, conduzindo não apenas a família, mas conduzindo depois cargos maiores, como, por exemplo, a prefeitura da cidade de Roma. Até o dia em que, acolhendo um grupo de monges beneditinos que buscavam refúgio após a invasão do convento deles, Gregório se fascina com a vida monástica e vai tomar a decisão de seguir com os monges posteriormente, para o mesmo mosteiro que ele mesmo ajudou a fundar. E assim, no Monte Célio. E assim começa a história daquele que será um dos maiores papas da história da Igreja, que deixou-nos um testemunho de caridade, de humildade e de doação pelo próximo incríveis. Famoso pelo canto gregoriano, mas também muito famoso por tudo que fez em favor da Igreja de Roma. Por ocasião de sua morte, já era aclamado como santo, pois os fiéis de todas as partes compreendiam que no testemunho do Santo Padre se fazia conhecer a grandeza de um homem de fé. Veja como o Senhor, pouco a pouco, foi conduzindo o coração do jovem Gregório a tornar-se o grande Papa da Igreja, que governou por cerca de 14 anos a Santa Igreja e deixou-nos tesouros que até hoje são recordados e são baluardes da nossa experiência de fé, como, por exemplo, o canto gregoriano. Vejam, cada vez que nós nos colocamos nas mãos do Senhor e nos deixamos conduzir por Ele, não apenas submeterá o inimigo pervertido que procura dispersar-nos com suas mentiras e o esmagará sob seus pés, mas nos conduzirá também o bom Deus através do caminho das virtudes, para que possamos, crescendo na fé, glorificar e render glórias ao seu santo nome, através de uma vida de completa entrega na caridade e no amor ao próximo. Que pela intercessão de São Gregório Magno possamos tornar-nos sempre homens e mulheres mais humildes e completamente entregues ao Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Gregório Magno e da Beatíssima Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.